Nas Olimpíadas de Seul, um adolescente americano entrou no ringue para disputar o ouro olímpico dos meio-leves até 71 quilos. 3 rounds depois, o mundo inteiro tinha a certeza de ter visto uma aula de boxe. Mas, de forma incrível e inacreditável, quando o resultado foi anunciado, a medalha de ouro foi para o outro lado. Jones saiu com a prata e com uma certeza que atravessa décadas. Venceu aquela luta no ringue, mesmo que não no papel. O sistema lhe roubou o ouro, mas não retirou o status de campeão. Antes de começar essa história extraordinária, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha com a gente até o fim, porque este não é apenas um episódio sobre boxe. É um episódio sobre talento, injustiça, poder e memória. Roy Levesta Jones Jr. nasceu em 16 de janeiro de 1969 em Pensacola, na Flórida. Cresceu em uma casa marcada pelo rigor e a disciplina do pai, Roy Jones Sr., ex-boxeador e veterano do Vietnã, e pela presença afetuosa da mãe, Lucille. O pai o moldou desde cedo como lutador, e essa formação dura ajudou a produzir um adolescente de reflexos absurdos, velocidade fora do comum e uma confiança quase insolente dentro do ringue. Antes das Olimpíadas, Jones já era tratado como um dos maiores talentos do boxe amador americano, com um cartel como 121 vitórias e 13 derrotas, com os títulos do National Junior Olympics de 1984 e do National Golden Gloves de 1986 e 1987. Mas ele não foi para os Jogos carregado apenas pela fama. Conquistou sua vaga olímpica de forma duríssima ao derrotar Frank Liles por 3-2 na final das seletivas em Concord, na Califórnia, e depois vencê-lo outra vez, também por 3-2, nos box office de Las Vegas. Apesar de ser um boxeador jovem, possuía uma assinatura técnica muito clara. Entrava e saía do raio de ação com velocidade impressionante, combinava golpes sem perder equilíbrio e parecia acertar antes que o adversário entendesse a distância da luta. Em Seul, Jones atropelou os adversários da chave. Estreou vencendo o malaviano Mitenderi Makalamba em apenas 2 minutos, passou pelo tchecoslovaco Michal Franek e o soviético Yevgeny Zaitsev com autoridade. E, na semifinal, superou o britânico Richie Woodhall por decisão unânime. Aqui vale uma pausa. Se você gosta de histórias profundas do esporte olímpico, curta este vídeo. Isso ajuda o universo olímpico a continuar produzindo episódios completos como este. Do outro lado estava Park Si-hun, esperança da torcida da casa. Ele não era um desconhecido, mas também não chegava à final como favorito técnico. Sua campanha já vinha cercada por controvérsias, especialmente após a decisão apertada contra o italiano Vincenzo Nardiello. Dias antes, o torneio foi manchado pela agressão a um árbitro após a derrota de um atleta local. E Roy Jones Jr. entrava no ringue para lutar não apenas contra um adversário, mas dentro de um ambiente contaminado pela pressão do país sede. Soa o gongo para o primeiro assalto da final olímpica dos médios ligeiros até 71 quilos, e Roy Jones Jr. assume imediatamente o centro do ringue. Não há estudo nem espera. Desde os primeiros segundos, ele será o responsável por controlar o ritmo da decisão. Park Si-hun responde com cautela. Guarda alta, jab estendido para medir a distância e passos curtos, tentando impedir que o americano acelere o combate. Mas a diferença de velocidade aparece quase instantaneamente. Roy movimenta levemente a cabeça para escapar do jab e encaixa um direto limpo no rosto de Park. Antes que o coreano consiga responder, o americano já mudou de posição. É uma característica que marcaria toda a sua carreira: golpear e sair da linha de ataque antes do contra-ataque. Park tenta encurtar a distância e empurrar Roy para as cordas, buscando transformar a luta em um combate mais físico. A estratégia é correta, mas Roy transforma cada avanço em oportunidade. Sempre que Park entra no raio de ação, Roy recua apenas o suficiente para criar um novo ângulo e dispara combinações rápidas de jab, direto e cruzado, conectando 2 ou 3 golpes antes que o adversário consiga completar o ataque. A torcida vibra com cada investida do atleta da casa, mas os golpes mais precisos continuam sendo do americano. Roy alterna ataques na cabeça e no tronco, obrigando Park a reajustar constantemente a guarda. Enquanto o coreano precisa perseguir o adversário, Roy luta com tranquilidade, economizando movimentos e escolhendo exatamente quando atacar. Na melhor sequência do assalto, Park lança um direto de direita.
Roy inclina o tronco para trás, faz o golpe passar no vazio e responde imediatamente com um cruzado seguido de um gancho de esquerda, interrompendo completamente a ofensiva do coreano. Nos segundos finais, Park aumenta o volume de golpes para terminar o round pressionando. Roy não aceita a trocação, recua o necessário, gira para a esquerda e fecha o assalto com mais 2 diretos limpos no rosto de Park. O primeiro round termina com uma impressão clara. Roy Jones Jr. foi mais rápido, mais preciso e tecnicamente superior do início ao fim. Ele conectou 20 golpes, Park Si-hung apenas 3. Segundo assalto e Park Si-hung retorna muito mais agressivo. Depois de ser amplamente dominado do primeiro round, o sul-coreano sabe que precisa mudar a luta e parte para cima. Mas Roy Jones Jr. parece ainda mais confortável. Sempre que Park tenta encurtar a distância, Jones o recebe com um jab ou uma esquerda rápida e sai da linha de ataque. O coreano aumenta o volume de golpes, tentando transformar o combate em uma luta de curta distância, mas encontra enorme dificuldade para acertar o americano. Confiante, Roy passa a lutar com a guarda baixa em vários momentos, provocando o adversário e mostrando um reflexo impressionante. Park ataca, Jones esquiva. Park insiste, Jones responde. A velocidade do americano faz toda a diferença. Jones volta a encontrar o rosto de Park repetidas vezes. Esquerda, direita, outra esquerda. Quando o coreano fecha a guarda, Roy varia os ataques, alternando cabeça e tronco. Na metade do assalto, Park consegue pressionar Roy por alguns instantes, mas a reação dura pouco. Jones muda de direção, recupera o centro do ringue e dispara uma sequência de golpes limpos. O coreano absorve os impactos e continua avançando, mas sua defesa começa a apresentar espaços. Ele acelera o ritmo e conecta uma combinação de esquerda, direita e mais uma esquerda. Park tenta bloquear, mas vários golpes atravessam sua guarda. O árbitro abre contagem de 8 contra Park. Jones aproveita o momento e aumenta mais a pressão. Outra sequência entra em cheio. Park demonstra sentir os golpes. A superioridade técnica do americano é absoluta. Nos minutos finais, Park reage. Passa a aceitar mais trocas no centro do ringue e vive seu melhor momento na luta, conseguindo acertar Roy algumas vezes. Mas para cada golpe encontrado, uma resposta imediata. Jones continua mais rápido, mais preciso e muito mais eficiente. Entra, conecta combinações, muda de ângulo e volta a atacar antes que Park consiga reorganizar a defesa. Nos segundos finais, os dois trocam golpes. Um assalto novamente controlado por Roy Jones Jr. Final do round. 30 golpes certos para Jones e 15 de Park. Começa o último assalto. Sabendo que precisa reverter a luta, Park parte para o ataque desde os primeiros segundos, tentando pressionar Jones e encurtar a distância. Sempre que Park avança, Jones acerta primeiro. O americano recua apenas o suficiente para criar espaço, muda o ângulo e responde com combinações rápidas. Uma esquerda encontra o rosto do coreano. Depois, um direto. Mais uma esquerda. Park insiste, mas Roy simplesmente desaparece da linha de ataque antes de contra-atacar novamente. O sul-coreano tenta prender Jones nas cordas, porém o americano gira para o lado, recupera o centro do ringue e volta a controlar a luta. Durante toda a final, Park é quem anda para frente. Jones é quem decide quando e onde as trocas acontecem. Roy luta com extrema confiança, chega a baixar a guarda em alguns momentos e convida o adversário a atacar. Park aceita o desafio, mas encontra apenas o vazio. Jones esquiva, responde imediatamente e conecta mais golpes limpos. Park aumenta ainda mais o volume ofensivo e aceita trocar golpes no centro do ringue. É o esforço final para convencer os juízes. Mas, mesmo nessa luta mais aberta, Roy continua levando ampla vantagem. Para cada golpe recebido, devolve 2 ou 3 com muito mais precisão. Park reúne as últimas forças e continua avançando. Jones permanece sereno. Circula pelo ringue, muda de direção e segue encontrando espaços na defesa do coreano. Outra combinação entra limpa. Depois, mais uma. Nos segundos finais, os dois voltam a trocar golpes. Park tenta responder, mas Roy encerra a luta exatamente como começou. Mais rápido, mais técnico e muito mais preciso. Termina o combate. Roy Jones Jr. levanta os braços. Em 9 minutos, 86 golpes conectados por Jones e 32 de Park. Uma das atuações mais dominantes do boxe olímpico. Mesmo em um sistema de pontuação subjetivo de 20 pontos por rodada, totalmente manual, todos sabiam.
Roy venceu. Mas, para a arbitragem, o resultado foi outro. Os juízes soviético e húngaro marcaram 60-56 para Jones, enquanto os representantes do Uruguai e do Marrocos deram 59-58 para Park. O voto decisivo veio de Uganda. Hewad Larbi anotou 59-59 e desempatou a favor do sul-coreano por considerá-lo mais agressivo. Incrível, os juízes conseguiram ignorar a realidade física do ringue. E por 3-2, Park levou o ouro. O resultado produziu uma cena constrangedora. Ao ser declarado vencedor, Park demonstrou visível desconforto e constrangimento com a decisão, enquanto o escândalo se instalava de forma imediata. A cerimônia das medalhas prolongou o choque. Jones recebeu aplausos estrondosos, enquanto Park, no topo do pódio, parecia incapaz de celebrar plenamente. Ele ergueu o punho do americano. Jones recebia a prata ainda visivelmente atordoado. "Não o culpo", disse Jones. "Ele não pontuou. Essa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Colocaram a medalha de prata no meu pescoço. Eu atirei e nunca mais vou usá-la." Para o respeitado árbitro inglês Rod Robertson, foi vergonhoso. "Injusta", disse o presidente da IBA, Anwar Chaudhry. A revista Sports Illustrated noticiou que Larbi votou em Park para evitar um placar humilhante. Larbi, Kasuli e Duran foram suspensos por 6 meses, mas inocentados pela IBA. Mas Ken Adams, treinador da equipe americana, confirmou a corrupção de alguns juízes. "Eu vi um cara dando ouro e dinheiro para alguém antes das lutas. Eles deram um pouco para alguns juízes, certo? E eu disse isto na Coreia." Roy Jones Jr. ficou devastado. Ele tinha 19 anos e acreditava ter lutado sem deixar margem para o roubo. E sem o ouro, ele recebeu o troféu Val Barker, quase um pedido de desculpas, onde o melhor pugilista dos jogos saiu do ginásio com a medalha errada. Em 1996, os americanos pediram uma investigação sobre o suborno de juízes da IBA, após a descoberta de documentos da Stasi. O árbitro Leone afirmou que um colega argentino recebeu dos coreanos um envelope com dinheiro. Em 1997, o COI concluiu que não há evidências de corrupção nos eventos de boxe em Seul, e o resultado foi mantido. Mas essa decisão permanece condenada pela memória do esporte. Se oficialmente ele foi prata, poucos campeões simbólicos são tão evidentes quanto Jones em Seul. Devido à repercussão, em 1992, a IBA substituiu o sistema manual por um sistema eletrônico de contagem de golpes. Hoje, o boxe olímpico usa o 10-Point Must System, onde cada um dos 5 juízes dá 10 pontos para o vencedor do round e 9 ou menos para o perdedor. As vidas de 2 boxeadores tomaram rumos muito diferentes após a luta histórica. Jones transformou a injustiça de Seul em combustível para construir uma carreira extraordinária no boxe profissional. Tornou-se campeão mundial em diferentes categorias, venceu nomes como Bernard Hopkins e James Toney, conquistou também um título entre os pesados e entrou para o Hall da Fama como um dos maiores boxeadores de sua geração. Durante anos, seu estilo baseado em velocidade, reflexos e golpes imprevisíveis fez dele um dos lutadores mais difíceis de enfrentar de sua época. Encerrou a carreira com 66 vitórias, 47 delas por nocaute. Fora dos ringues, sua vida pessoal teve episódios controversos e curiosos. Em 2015, ele recebeu a cidadania russa após um encontro com o presidente Vladimir Putin, uma decisão que provocou repercussão principalmente nos Estados Unidos. Se aventurou no cinema, participando de produções como Creed II, lançado em 2018, e tentou o sucesso na música, lançando em 2001 Round One de álbum, com sua imagem de campeão mundial e o hip hop. Park, por outro lado, nunca se recuperou daquela vitória. Marcado pela controvérsia, não foi exaltado na Coreia do Sul, aposentou-se logo depois e seguiu a vida como professor de educação física. Em entrevistas posteriores, admitiu que um boxeador sabe quando venceu e quando perdeu, e que ele próprio sabia o que havia acontecido naquela final. O ouro não lhe trouxe paz, mas vergonha, críticas e, segundo relatos posteriores, uma depressão profunda. Em 2023, Park viajou até Pensacola, encontrou Jones e lhe entregou a medalha de ouro de Seul. Fui roubado da medalha de ouro naquele que se tornou um dos maiores escândalos da história do boxe. Pela graça de Deus, há alguns anos,
O homem que ganhou aquela medalha viajou da Coreia do Sul até minha casa para devolvê-la, por acreditar que ela me pertencia por direito, declarou Jones ao ser surpreendido com a atitude de Park. Eu tinha a medalha de ouro, mas queria devolvê-la para você, diz Park, levando Jones às lágrimas. Ela pertence a você. Esta medalha de ouro agora é problema seu. Um gesto de enorme grandeza de Park, que não teve culpa pela injustiça, mas fez o que os responsáveis por ela jamais fizeram. E 35 anos depois, finalmente, a medalha certa estava nas mãos certas. Você acha que essa foi a maior injustiça da história das Olimpíadas? Responda sim ou não nos comentários fixados. Sua opinião é muito importante. É por isso que a história de Roy Jones Jr. em Seul é maior do que um resultado. Ela fala de um jovem prodígio moldado na dureza, de um torneio contaminado pela pressão do país sede, de uma final em que a superioridade técnica foi esmagadora e de uma injustiça tão evidente que atravessou quase 40 anos sem ser esquecida. Jones perdeu no placar oficial, mas venceu na memória de quem viu, venceu na história do boxe e, no fim das contas, venceu até na consciência do homem que recebeu a medalha em seu lugar. Se esse episódio te marcou, inscreva-se no Universo Olímpico, curta o vídeo e compartilhe com quem ama a história das Olimpíadas. Aqui a gente não conta só quem ganhou no papel. A gente conta quem marcou a história de verdade.